Bom, Dev, seja bem-vindo à nossa segunda aula aqui sobre o .NET MAUI. E hoje a gente vai entrar um pouco mais de detalhes ali da parte estrutural do .NET MAUI, do código em si, né? E da linguagem que é utilizada dentro dele, tá bom? Então, aqui dentro do Visual Studio, quando a gente criou, né, o nosso primeiro aplicativo, ele criou para a gente aqui uma estrutura de pastas, alguns arquivos meio estranhos aqui, que é o XML, e uma classe C#. Vamos tentar entender o que é cada um desses aqui, tá bom? Aqui dentro de plataforma, ele criou basicamente uma pasta para cada ambiente que a gente pode estar desenvolvendo, né? A gente pode estar compilando. A gente não vai entrar em tantos detalhes agora o que cada coisinha desse faz não, tá bom? Mas a gente no decorrer da série de vídeos vai estar vindo mexer aqui dentro deles. A pasta Resources, o que é que ela faz? Ela tem basicamente tudo que o meu aplicativo utiliza de uma forma compartilhada. Então, eu tenho o ícone do aplicativo, as fontes que são utilizadas, as imagens que eu tenho utilizado no aplicativo, tudo isso eu coloco aqui dentro, tá bom? E aqui embaixo a gente tem 3 arquivos XAML. A gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco sobre o que é o XML. E tem uma classe aqui C#. Quando a gente dá um start aqui dentro do nosso projeto, né, que a gente roda ele, o modo runtime ali, ele roda primeiramente esse arquivo aqui, que é o MyProgram. Então ele entra aqui dentro. Dentro desse arquivo aqui que a gente vai colocar algumas injeções de dependências, importação de algumas bibliotecas. Mas não vamos entrar em detalhe nisso agora não. O que eu quero que vocês observem é o seguinte. Aqui dentro, quando a gente faz o builder do nosso app, ele está dizendo que vai usar um aplicativo aqui, que é a classe app. Essa classe app é justamente esse arquivo aqui XML. Então, é como se eu iniciasse o aplicativo por aqui e depois rodasse para esse arquivo aqui, tá bom? E dentro dele, app, vamos abrir lá, ele chama uma outra classe, que é a classe do app shell. Então, fica uma coisa chamando a outra. Mas tudo isso tem um significado, porque é que ele faz isso, tá bom? Então, o app, ele chama o app shell, vamos acessar o app shell, que é esse aqui de baixo. Deixa eu dar um zoom. Então, esse vai para esse, o app chama o app shell, e o que o app shell faz? Chama justamente o daqui de baixo, o main page. Então, dentro do app shell, ele tem um método aqui que é o initialize component, que basicamente ele vai carregar toda a estrutura que tem dentro do código XML dele. Esse arquivo, perceba que ele é bem diferente. Ele tem uma estrutura aqui XML, que é onde vai ficar a interface dele, e embaixo, né, ele tem ali o código behind, é o código C# que está por detrás daquela interface. A gente vai mexer muito com esse tipo de arquivo. Então, antes da gente entrar aqui na outra parte de mostrar o main page, né, que é a classe que ele chama, vamos entender o que é esse XML, beleza? Bom, o XML é a linguagem hoje que é utilizada para poder fazer justamente o desenvolvimento desses aplicativos que a gente vê, ou de sistema desktops. O XML ele é uma linguagem de marcação de texto, é muito parecido com aquela linguagem do HTML, né? Onde a gente tem ali uma tag que abre e uma tag que fecha. E só que aqui no HTML tem a linguagem específica própria do HTML. O XML, que lembra o XML, ele é essa mesma estrutura, só que tem as suas nomenclaturas específicas. Então, é bem parecido com o HTML, a única coisa que vai mudar de um para o outro vai ser a sintaxe. Então, você vai ter que aprender algumas sintaxes novas. Mas calma, vocês vão observar que as sintaxes são bem semelhantes, né, com o HTML, tipo o image, o label, eu acredito que tem lá também, tá? Então, vai ser poucos detalhes que a gente vai estar mudando aqui dentro de uma coisa e outra. Dentro dele aqui, a gente vai construir um formulário bem parecido com esse. Vai ser igual não. E é daqui que a gente vai conseguir abstrair muita coisa, tá? Só nessa tela aqui a gente tem aqui um content page, né? Eu diria que fosse o nosso body lá do HTML. A gente tem aqui um image, que é esse carinha aqui, o label. E aqui a parte de formulário. Basicamente é o que a gente mais vai mexer aqui no curso. Então, aqui o nome do campo, ele é um campo do tipo enter, né? Podia ser o input, né? E ia facilitar muito, né? Porque no HTML é input. Mas aqui o nome é enter, né? É como se fosse um input lá. E o enter a gente consegue colocar campos abertos, textos abertos. Ou se a gente quiser, a gente consegue criar um enter parecido do tipo numérico. E ele só aceita número. A gente tem o date picker, que é para poder um campo de data, e o picker para poder colocar um campo de seleção. E por fim, o boot. Essa estrutura aqui é seguindo como eu falei para vocês, tá? Ele tem um main program, ele vai rodar o app, e o app shell vai chamar, o app vai chamar o app shell, e o app shell vai chamar o main page, que é a minha telinha aqui. Esse vai ser o fluxo que a gente vai desenvolver. Então, vamos para a prática aqui agora. A gente vai fazer essa telinha agora. Bom, galera, vamos lá, tá? Eu vou abrir aqui esse meu arquivo main page, tá? É o meu arquivo que está sendo executado aqui pelo meu app shell. Se eu quisesse criar uma outra tela, eu poderia só colocar o nome dela aqui. Mas vamos começar a trabalhar nela aqui primeiro. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser apagar essa parte aqui do vertical stack que está aqui dentro. Eu vou deixar só essa estrutura aqui para a gente iniciar. E vamos tentar entender algumas coisas aqui, tá? Aqui em cima, ele está dizendo qual é a linguagem, né, que está utilizando, o XML.
beleza? É o formato que a gente está trabalhando. E aqui eu tenho uma tag que ela é específica também do .NET MAUI, que é o Content Page. É como se eu estivesse criando uma página mesmo. Aqui a gente tem as importações que está sendo utilizado. Ó. Então, deixa eu tirar isso aqui, deixa só o código. Nessas importações, a gente costuma te colocar o XML, NS e o link da importação. É como se eu estivesse lá no código C#, aqui nessa parte, e estivesse colocando assim um user, né? Como a gente coloca assim para importar. Só que aqui a gente coloca essa tag aqui. Então ele está chamando aqui a biblioteca do .NET MAUI. Se eu apagar isso aqui, ó, eu não consigo acessar nenhum template específico do .NET MAUI. As tags que tem lá dentro não funcionam mais. Então deixa eu trazer de volta. E aí a gente consegue acessar todas essas tags que tem aqui. Aqui embaixo eu estou meio que criando um namespace para uma outra biblioteca, né? Que é uma biblioteca também que vem lá do .NET MAUI. Essa biblioteca a gente tem alguns componentes específicos. E aqui eu estou colocando ó, 2 pontos igual a x. Eu estou renomeando essa biblioteca. E aí eu consigo acessar as propriedades dela aqui embaixo. Ó. Então eu estou acessando a propriedade class e colocando aqui o nome da minha classe. Se eu fosse renomear ela, poderia botar xs e aí funcionaria da mesma forma. Mas vamos deixar o padrão. A gente vai usar muitos aqui, a gente vai fazer algumas importações aqui de ícones, de ferramentas, se eu quiser importar uma outra classe aqui dentro, vocês vão ver que é bem interessante essa parte. Inclusive, aqui em cima, a gente consegue definir alguns componentes interessantes, como o título da minha página. Eu vou colocar aqui, vamos criar uma tela de cadastro, né? E eu consigo definir também alguns componentes do shell, que é as cores do aplicativo. Mas isso eu não vou fazer agora não, vai ficar muito confuso, tá bom? Então aqui a gente tem o Content Page, aqui a gente tem o Scroll View, é basicamente um bonequinho do scroll, né? Esse carinha aqui do lado ó, que faz isso, só para a gente poder fazer isso na nossa tela. E vamos começar a montar a nossa tela. Eu vou começar criando aqui um sistema de grids. E antes de eu explicar, deixa eu ver se eu consigo. Primeiro eu vou colocar o código, né? E depois eu vou estar entrando nos detalhes sobre o que ele faz. Então eu estou abrindo aqui uma tag, né? Grid. E aí eu vou definir aqui, dentro da minha grid, um sistema de linhas. Vou colocar aqui rows grid.rowsDefinitions. Então, olha, eu estou conseguindo acessar uma propriedade que fica dentro de grid, que é o rowDefinitions. E dentro do rowDefinitions eu vou definir o seguinte, ó, a minha grid, é como se fosse uma tabelinha, tá? Ela vai ter, vamos voltar lá no design, ela vai ter 3 estruturas. Eu vou dividir a minha grid aqui em 3 partes. Então, eu vou pegar essa parte de cima aqui, ó, para colocar a imagem e o label, beleza? Aqui embaixo eu vou ter uma outra grid para colocar, eu dividir né, a minha grid para colocar o formulário e depois eu vou separar ela aqui embaixo na outra linha aqui para colocar o botão de cadastrar. Então vão ser 3 linhas que eu vou ter na minha grid. Isso aqui é bem legal, tá? Eu vou entrar em mais detalhes nisso à frente. Então vamos voltar lá para o código. Então vamos lá. Primeira linha, eu vou definir aqui um height, que é a altura, né? E 240. Beleza? Então, a segunda linha eu vou colocar um asterisco. Porque eu quero que seja dinâmico. Se eu quisesse colocar 10 campos aqui, ele vai acrescentando de uma forma automatizada. E por fim, o botão, eu vou colocar aqui um 100. Vocês vão ver que vai ficar bem legal também, tá bom? Então, vamos começar criando agora as definições para cada linha. Eu vou criar a primeira aqui da imagem, então vamos lá. Eu vou criar uma tag chamada Stake Layout. Essa tag é muito utilizada, tá? Eu uso muito ela para poder definir componentes. Eu consigo colocar várias coisas dentro dela, né? Como se fosse uma caixa com vários componentes. E aqui dentro, eu vou colocar um grid.row. E aí ele está pedindo qual é o número da linha que eu vou especificar. Tipo, essa linha aqui é o que está com o rate 100, então vai ser o número 2. Porque começa de 0 a contagem, que é que nem índice. Só que aqui, na verdade, é o primeiro. Então, eu vou colocar aqui 0. Beleza? Então, eu já estou definindo qual é a coluna. Vou colocar aqui a orientação para ficar vertical. Existe até um componente que é o Vertical Stack Layout, mas eu vou deixar isso por enquanto. Beleza? E eu vou colocar aqui para ele alinhar os meus itens da forma horizontal no centro. Então, vai ficar alinhado no centro. E de forma vertical também para ficar tudo centralizado. Tá bom? Vou reduzir um pouco. Beleza. Então, vamos lá. Vou começar criando aqui o meu image, esse carinha aqui, ó. Vou botar aqui image. E eu não vou usar aquela imagem que está lá não, tá? Eu vou pegar a imagem que eu já tenho aqui dentro. Ó. Então, aqui dentro de Resource, eu já tenho uma imagem aqui. Ó. Se eu quisesse colocar uma outra, é só colocar a imagem dentro dessa pasta aqui, beleza, que vai funcionar. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Eu até consigo fazer isso aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou pegar a imagem e arrastar para cá. Ele já coloca para mim aqui a tag exatamente como tem que ficar. Só que eu não vou deixar ela do tamanho padrão não, vou mexer um pouco aqui no height dela.
Vou botar 150. Vou deixar o vertical dela aqui no centro também. E o horizontal no centro para ficar centralizado. Perceba que diferente um pouco, né, na verdade bem parecido com o HTML, ele tem essas mesmas tags, né? É claro que o nome aqui está um pouco diferente, tipo aqui tem o request, tem o vertical, tem o options, são pequenos detalhes ali que vai mudando, mas à medida que você for desenvolvendo, você vai estar aprendendo aqui mais ou menos como é que funciona. Então a gente colocou o image, vou colocar um label para isso aqui, e esse label tem um detalhe, no meio do label aqui tem um negrito, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Eu vou botar aqui, ó, label, cadê? Vou colocar aqui um text para dizer qual texto que vai ficar no meu label. Então, eu vou botar assim, faça seu cadastro agora mesmo. Eu vou fazer um pouco diferente dessa mensagem que está aqui, né? Um pouquinho diferente só. Aqui eu vou definir que todo esse texto aqui ele vai ser negrito. Então, a gente consegue acessar, quando a gente coloca aqui, ó, Ctrl espaço, a gente consegue visualizar todas as propriedades que eu tenho dentro do label. Tanto com propriedades quanto eventos também. A gente só vai mexer com propriedades por agora. Então, eu tenho propriedades aqui para mudar a cor do texto, para alinhar o texto, para deixar o tipo da fonte do texto. Tem uma propriedade que eu vou mexer agora que é o Font Attributes, que eu consigo dizer aqui, ó, se vai ficar em itálico, se vai ficar em negrito ou se não vai ter nada. Então, eu vou deixar aqui tudo negrito, beleza? Ele tem os seus valores padrões, tá? Então, eu vou colocar aqui um Font Size, uma outra propriedade, e definir o tamanho do campo. Ó, vai ser 18, vai ser um campo bem grande. E as propriedades que eu sempre gosto de definir, que é esse daqui, né, o Vertical Options e o Horizontal Options. Eu gosto sempre de deixar no centralizado. Felipe, toda vez eu preciso colocar isso aqui, definir, dá para mim criar uma classe, tipo lá no CSS? Dá sim, que é justamente os estilos que a gente tem aqui. Ó. A gente consegue criar algumas propriedades e meio que ficar reutilizando elas ali para poder simplificar o nosso código. Mas não vai fazer isso agora, tá bom? Então, vamos reduzir aqui, vamos dar uma acelerada nesse código. Então, eu coloquei o meu primeiro label ali, vou colocar um outro label aqui. Esse label ele vai ter alguns detalhes. Eu vou colocar aqui abrir e fechar. Eu vou acessar as propriedades do label por aqui, ó. Vou botar label.format text. Por que eu estou fazendo isso? Perceba que dentro desse texto ele tem um negrito aqui, né? E eu quero colocar dentro do meu texto um negrito. Então, eu vou quebrar o meu texto aqui, formatando ele, para eu poder dizer qual é a parte que vai ficar em negrito. Então, eu vou botar aqui, ó, format string, tá bom? E a gente vai colocar aqui um span. E aí sim que eu vou colocar o meu texto. Eu vou botar aqui, junte-se ao time do... Aí eu vou botar o nome Brabodev aqui, né? Só que eu vou deixar ele em negrito. Vou botar a cor aqui. O problema aqui é black. Font size. Algumas tags eu não estou entrando em tantos detalhes, né? Que à medida que você for desenvolvendo, você vai aprendendo. Beleza? E aí eu vou colocar a próxima palavra que eu queria colocar aqui era Brabodev. Só que eu quero deixar o nome Brabodev em negrito. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, junte-se ao Brabodev. E essa daqui vai ter um Font Attributes Bold, negrito. Então esse daqui vai ficar em negrito, o outro não. Beleza? Vamos colocar algumas configurações aqui no meu label para ficar legal. Vamos colocar aqui um widget de 300 e, é claro, nessas propriedades aqui de cima. Eu sempre coloco, às vezes nem é necessário, às vezes por si só já fica. Tem o Vertical Text Align também, para a gente alinhar o texto, né? Não só alinhar a caixa, né, da grid. Botar Horizontal Text Center. Pronto, tudo centralizado. Beleza? A gente terminou o nosso primeiro caixinha aqui, que foi essa parte. Vamos rodar o nosso projeto para ver se vai funcionar. Eu vou colocar para rodar aqui dentro do emulador que eu criei e vou dar um play. Bom, ele está dando um erro aqui, o seguinte, ó, deixa eu minimizar aqui. Eu acabei apagando o código aqui e esqueci que dentro do meu main page, desse cara aqui, ó, dentro do código behind dele tem um método, tá bom? Então eu vou acessar o código behind dele e vou apagar esse método que tem aqui, ó. Esse método não está sendo usado mais. Tirar essa variável aqui de cima também. Pronto, agora deve funcionar. Bom, pessoal, carregou aqui a minha tela. Olha como está ficando bem legal aqui, né? Acabou que o do aqui ficou juntinho do Brabodev, então a gente vai dar um espaço aqui para poder ficar. Ele já deu espaço ali para mim. Uma outra coisa que eu vou alterar também aqui é esse nome aqui de cima, ó. Ele tem um card aqui, né? Só que tá branco. Para a gente alterar isso aqui é até um pouquinho avançado, a gente consegue acessar essas propriedades aqui, que eles chamam de propriedade do Shell. Então eu vou botar aqui Shell, e eu vou botar aqui o Background Color, vou botar aquela cor que está aqui em cima, que eu acho que é um
Eu não sei qual é. Deixa eu ver aqui qual é a cor. A gente vai pegar daqui, ó. Vou vir aqui em estilos, colors. Pronto. Deixa eu ver. Não, essa aqui de baixo. Vamos voltar lá. Botar aqui a cor. Beleza. E tem que alterar também a cor do título. Vou botar aqui um title color white. Pronto, já está ficando com uma carinha melhor, né? Então vamos fazer a nossa segunda grid aqui. Vamos ver se ele vai deixar, né? Se ele vai carregar tudo certinho aqui. Vou colocar um outro stack layout aqui embaixo. Esse ele vai ser para a grid row 1, né? Que é essa daqui do asterisco. Tranquilo? Vamos colocar aqui as mesmas coisas que a gente colocou aqui em cima para centralizar. E aqui eu vou criar o meu formulário. Então eu vou começar criando aqui o primeiro formulário, que é colocando aquele entry. Vamos voltar lá só para mostrar para vocês. A gente vai colocar esse carinha aqui, ó. O nome, a data, o sexo e a idade. E vou usando os componentes certinho. Então, o componente que a gente vai usar é esse entry aqui, tá bom? Então, vamos lá, vou botar aqui entry. Keyboard vai ser do tipo text. Tem telefone, tem outros tipos aqui bem legais. E eu vou definir aqui um placeholder, que eu vou botar o nome completo. Nome completo. Vamos fechar aqui. Será que ele vai criar o campo? Não criou, né? O campo já deveria ter apresentado aqui, mas não apresentou. Ele deve ter algum delay. Se eu alterar aqui, deixa eu ver se ele vai atualizar. Atualizou. Com o campo aqui ele está de mal. Não deixou eu colocar não. Já que ele não está mostrando, eu vou fechar aqui, ó. Minimizar, né? E vou pausar o projeto para a gente ter um pouco mais de desempenho aqui no desenvolvimento. Então, eu criei o primeiro campo aqui, que é o entry, tá? É um campo de texto. Vamos rodar aqui para ver se ele vai apresentar agora. Beleza, tá aparecendo aqui, olha aqui embaixo, só que tá pequenininho, tá vendo? Vamos tentar formatar ele aqui, ó. Eu vou primeiro colocar ele dentro de um outro stake pane. Stake pane não, stake layout. Por que eu falo pane, meu Deus? Vou botar aqui um widget de 320. Aumentar um pouquinho. Não, peraí. Deixa ele aqui dentro. Já aumentou ali o campo, né? Já tá ficando um pouquinho maior. Deixa eu tirar esse cara da frente. Vou colocar aqui um label. Quero colocar um campo em cima aqui. Acabei fazendo errado aqui. Text. Vou botar nome completo. Então, vamos colocar mais alguns campos aqui. Eu vou colocar aqui o entre mesmo, mas depois a gente vai vir alterando. Está muito colado no outro, vou dar uma margem. Aí eu consigo colocar aqui, ó, para ele dar uma margem só para cima de 10. Acho que é suficiente. Deixa eu ver, 20. Ele parece que nem está andando. Vou deixar 10 aqui, pode ser que dentro tenha travado. Beleza, e vou mudar só o de cá de baixo. Vou apagar os entes, né, que acabou criando um cada aqui. Prontinho. Ele travou de novo aqui, ó. Volta e meia acontece isso, tá? Vocês têm que parar e rodar de novo. Mas vamos lá, vamos focar nisso agora não. Então já criei o meu primeiro campo aqui, que é o nome completo, né? Aquele meu formulário lá. A gente vai usar agora o outro componente, que é o date picker. Então vamos botar aqui, ó. Vou botar a data de nascimento. Vou chamar aqui o date picker e eu vou definir aqui o formato. Format vai ser dia, mês e ano. Vou criar agora aqui um picker, que é o outro componente, é como se fosse o meu combo box. E eu vou chamar esse cara aqui de gênero. Tem um acento aqui, gênero. Vamos colocar um título para o meu picker, vou chamar de selecione. Selecione gênero. E aqui eu consigo colocar os valores aqui dentro. Picker.item source. E aí eu vou definir aqui, ó, x.array. Esse x aqui, 2 pontos, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Ele tá vindo desse cara aqui, ó, que eu estou importando. Então eu estou chamando o array daqui de dentro, como eu chamei o classe aqui. Então eu estou criando um array aqui dentro mesmo, né? Que vai ser do tipo. Aí novamente eu vou abrir, chave, vou botar x, 2 pontos, eu consigo ver tudo aqui. Só para me definir o tipo aqui. String, e aqui eu vou colocar as strings. Masculino, feminino. Estou dando aqui um Ctrl D para duplicar e prefiro não declarar. Então, por fim, aqui a gente vai fazer um outro entry aqui embaixo. Vou até copiar daqui de cima. Só que esse eu vou colocar um keyboard diferente. Vou botar numeric, só para vocês verem como é que apresenta lá. Então, aqui ele vai botar a
Idade. Belezinha? Então, vamos pausar aqui, rodar de novo e vamos ver se vai apresentar o nosso formulário. Beleza, nosso formulário já está aqui na tela, está ficando bem mais bonito. Dá para a gente melhorar algumas coisas, tipo, está tendo muita margem daqui de cima, né? A gente pode, provavelmente, aqui encurtar mais esse aqui, botar uns, deixa eu ver, 150. E já vou colocar o meu button lá embaixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar um novo stake layout. Agora eu falei certo. Grid.row e é o 2, que é o último. Vamos colocar aqui o meu botão para ele ter um tamanho. Vou botar um Grid Request 300. Vamos ver se vai ficar um tamanho legal. E aqui eu vou criar o meu button text cadastrar. E aí vamos fechar aqui meu botão. Ele não apresentou de imediato. Vou parar aqui e rodar de novo. Depois que a gente está com o aplicativo rodando, esse processo de pausar e rodar ele fica muito mais rápido, tá? Muito mais simples. Então, galera, nossa telinha está pronta, tá? Eu acho que ficou bem legal. Vamos fazer uns testes aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Brabodev. Aqui é a data de nascimento. Olha como legal, ele abre um calendário aqui bonitinho pra gente. Ele até colocou aqui acho que foi a data de hoje, ó. Vamos alterar aqui, botar outro. Beleza. Aqui tem um gênero, deixa a gente clicar aqui, ó. Masculino. Legal. Um detalhe que a gente vai fazer também, que é o seguinte. Quando o cara tá digitando aqui, ó. O scroll não tá funcionando, tá vendo? Ele não deixa descer. Isso aqui é algo que talvez você queira fazer no seu aplicativo. E a idade, ele só permite colocar números. Então, eu acho isso bem legal mesmo. Bom, pessoal, é isso, tá? Nessa aula a gente... Bom, pessoal, é isso. Nessa aula a gente deu um pouco de enfoque ali nos componentes que a gente tem dentro do .NET MAUI, do XML. O nosso design não ficou igualzinho a isso, né? Perceba que aqui o nosso campo ele tem umas bordas arredondadas, né? Por exemplo, o scroll lá não funcionou, mas isso a gente vai estar fazendo com o tempo aqui nas próximas aulas, tá bom? A gente consegue deixar assim o layout com a nossa cara, como a gente quer que fique ali. Mas o nosso sistema aparentemente ficou bem legal, ficou bem bonitinho aqui, vou colocar um do lado do outro, né? Com os campos aqui funcionando, as cores também, eu achei bem legal. Beleza? Então, galera, até a próxima aula.